Jesus. Amém, jovens? Essa semana eu e a Ana queremos trazer a palavra para vocês e eu vou ficar com o tópico 1 e 3. O primeiro tópico fala sobre palavras duras. Tem um versículo lá em Tiago, 1, 19 e 21. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de voz encantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui nessa palavra que fala que pra gente acolher com mansidão toda a palavra do nosso coração, né? No estudo, o Tiago pergunta qual foi o conselho que Tiago deu para a gente acolher com mansidão toda palavra que vem do nosso egoísmo, do nosso ser, que vem do nosso interior, porque o egoísmo está no nosso interior, na nossa alma. Quando a gente fala palavras duras, fala o que não é para falar, não é que vem da gente, vem do nosso interior, porque vem do nosso egoísmo, porque o nosso egoísmo não se rende ao Senhor. E tem um versículo para decorar que é Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém. Olá, jovens. Dando continuidade à palavra, eu vou ficar com o tópico 2, e o tópico 2 fala sobre as características da ira. E eu quero dar pérolas da Bíblia. Vocês sabiam que ira é falado muito mais na Bíblia do que amor e ternura? Se o nosso Deus é um Deus de amor, por que a ira de Deus é falada tantas vezes na Bíblia, é tantas vezes mencionada? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Às vezes a gente acha que a ira é algo só ruim, mas a ira ela está dentro dos nossos sentimentos e Deus criou todos os nossos sentimentos. Mas tem sempre na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre a ira divina. Mas nunca dizendo que ela é ruim. E sempre dizendo que qual a ira que é ruim? É a ira do homem. Então, assim, a gente tem do lado duas iras. A ira do homem e a ira de Deus. Então, é um assunto que às vezes você pode ficar irado, não é algo bom, e não é mesmo sem Deus, porque nós pecamos, nós erramos, e em Efésios 4 diz, no 26, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele não fala pra gente não irar. Ele fala pra irar, mas não pecar. O problema é que nós somos cheios de problema. A nossa ira, ela não é algo que às vezes é só passageira. Às vezes ela pode desaparecer rapidamente, ou às vezes ela pode durar décadas. Ela pode se tornar amargura e até ódio. E esse é o problema. É aí que mora o problema. Pois a gente fica tão ruim, a gente odeia tanto, fica tão irado, que isso machuca a gente. Machuca as outras pessoas também, mas machuca também nós. Por isso, a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem. A ira humana, ela é nociva e perigosa, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Mas como a gente vai poder controlar todas as nossas emoções? Em Deus. E tem algumas maneiras de ser controladas, como admitir que a gente está irado, já é um bom começo. As explosões têm que ser refreadas. Por quê?
porque quando vem aquele ímpeto, a gente precisa refrear aquilo para que não cause mais coisas. Abrir mão do nosso orgulho para tudo isso acontecer. E também, depois tem todas essas etapas, né? A gente não pode querer vingança. Se a gente perdoou, a gente não pode querer vingança. Já passou. E principalmente porque há estudos que comprovam que a raiva, ela é mais feita, né? Mais provocada pela ação das pessoas do que realmente porque aconteceu alguma coisa ou pelas circunstâncias. Então, o nosso maior índice de problemas, de ira, é em relação ao nosso relacionamento interpessoal. E a gente não pode pensar que cada um reage, todo mundo é explosivo, ou todo mundo vai bater em alguém, ou todo mundo vai fazer várias coisas. A raiva, né, a ira, ela não é desse jeito. Cada pessoa tem um modus operandi, né? Tem gente que tá acontecendo alguma coisa, sai da sala, vai fazer outra coisa. Tem outros que reprimem aquilo. E isso é muito problemático, por quê? Porque pode causar doenças, depressão, ansiedade, pode causar muitos problemas você reprimir toda a sua raiva. E tem pessoas que fazem através de ações, que também devem ser realmente estudadas e ajudadas. As pessoas precisam ser ajudadas nesse sentido. Por quê? Porque é muito sério, né? A gente pode acontecer coisas trágicas por causa dos nossos sentimentos. Então, qual é a maneira de tanto a gente não fazer as pessoas ficarem iradas, nem a gente ter esse autocontrole? Primeiramente, é crescer em vida. A gente já fala disso várias vezes, mas essa é a única maneira. A gente precisa crescer na vida do Senhor para que os sentimentos do Senhor possam ser os nossos sentimentos. Diminuir a velocidade da reação. A gente é muito imediatista. Se eu dou um tapa, se eu recebo um tapa, a primeira coisa que eu vou dar um tapa. Então, nós somos assim. Mas só com a vida de Cristo é que a gente vai refrear isso. E parar de ter uma disposição mental hostil. O que é ter uma disposição mental hostil? Você já pensa coisa ruim. Acontece uma coisa ruim, você já pensa coisa ruim. Isso também vai muito do que a gente já passou, né? Dos nossos antepassados, de todo o pecado que está dentro de nós. Nós somos assim. Mas o Senhor, Ele quer nos mudar. Ele quer nos fazer vasos novos, pessoas novas. E como cristãos, eu quero deixar um versículo aqui que fala assim. É Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós, como cristãos, nós precisamos ser essas pessoas que têm essa resposta branda e que passa para as pessoas paz, mansidão. Eu sei que eu tenho que mudar muito nisso, não só os jovens. Eu ainda tenho uma palavra muito dura, mas que o Senhor possa fazer a gente mudar. Que o Senhor possa fazer nós sermos pessoas com a voz mansa e que expressam totalmente o que Ele é e o que Ele tem. Também, o terceiro tópico fala sobre pagando o preço da ira, que está lá em Romanos 12, 17 e 21. Não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. O que significa pagando o preço da ira? Não é pagar com dinheiro ou com outras coisas, mas sim vencer o mal com o bem. E tem um exemplo lá em Gênesis 4, 5, sobre Caim. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu-se o seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né?
E aqui e tem outro lá em Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E por que a ira se abriga no nosso íntimo? Porque no nosso íntimo está o nosso egoísmo. Amém. E a gente não deve deixar que a ira que ela se interage no nosso íntimo. A gente vai estar contra o Senhor, porque o nosso íntimo não se rende ao Senhor. Mas sim, o nosso íntimo tem que se render ao Senhor. Amém. E o versículo para decorar é Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém. No tópico 4, o título é A Cura da Ira. A gente encontra um versículo, em Provérbios 15:18, que fala assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, se você é uma pessoa todo dia, cotidianamente irado, você vai querer brigar com todo mundo. Qualquer pessoa que passar pelo seu lado, você vai querer contender. Mas se você é longânimo, você vai apaziguar a luta e não trazer mais contendas na nossa vida. Então, assim, a única saída na nossa vida é que o Senhor cresça em nós. É ter todas os benefícios de viver no Espírito, que é os frutos do Espírito, descrito em Gálatas 5. Então, lá tem longânimo. E a gente só vai ter essa longanimidade no Senhor. A única coisa que precisamos ser, somos pessoas pacificadoras. Pessoas que o Senhor pode contar para não suscitar mais ira, mas sim trazer paz no ambiente. Quero continuar lendo uns versículos para vocês e dando exemplos de como ser pessoas pacificadoras. No 25, 21 e 22 fala assim: se o que te aborrece tiver fome, então dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Então ele está falando da pessoa que te aborreceu, a pessoa que tirou. Qual é a nossa reação que devemos ter? Se ela tiver fome, dá de comer. Se ela tiver sede, dá de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, a pessoa que vai te retribuir é Cristo. O Senhor vai te retribuir todas as vezes que você fizer a vontade dele. E em Mateus 5:9 fala: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E no 22 fala: porque eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal a quem lhe chamar. Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, a gente já viu que a ira de Deus é a ira correta. E que a gente tem as nossas emoções totalmente voláteis, Então, aqui a gente vê várias coisas que quem vai julgar cada pessoa é o Senhor. O Senhor, ele tem a voz final. Então, já que somos cristãos e confiamos em Deus, a gente tem que confiar nele até nessas coisas. Até nessas pequenas coisas, nós devemos confiar em Cristo, porque ele é o nosso julgador e o nosso cuidador. Amém. Então, a oração que a gente tem que ter
em relação às pessoas e aos irmãos. Senhor, me faz ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa que o Senhor pode contar, uma pessoa que não vai se envolver em brigas, que não vai se envolver em confusões. O que eu quero que vocês entendam é que a ira, a raiva, é um sentimento como qualquer outro, como a alegria. O problema todo é ela sair do ponto de você ficar com raiva e você depois resolver o seu problema com o irmão de uma maneira correta, de uma maneira firme e fácil, ou você matar alguém, um extremo, ou passar a vida inteira com raiva de alguém. Então são várias coisas que a gente precisa realmente tratar no nosso interior. Saber o que nós estamos sentindo e mudar isso. E voltar nosso coração a Deus, para que Ele julgue a pessoa e que a gente tenha paz. Nós precisamos ter paz com as pessoas e paz com nós mesmos. Então, que o Senhor nos dê tudo isso, né? E nos conceda essa paz. Amém. Jesus é o Senhor.